nós estamos aqui hoje para falar sobre o livro Nebulosas, de Narcisa Malha. É mais um livro que integra a lista da FUVEST, essa lista composta só por autoras. É um livro do século XIX, é um livro de 1872. É muito bom que esse livro esteja nessa lista para a gente conhecer mais sobre essa poeta, ou poetisa, como se dizia na época da Narcisa Malha. A nossa autora, Narcisa Malha, tinha apenas 20 anos quando publicou Nebulosas. A gente precisa imaginar o que é isso no contexto do século XIX. Uma mulher, uma moça de 20 anos, fazendo essa publicação. O livro tem 44 poemas, ele se divide em 3 partes. Podemos dizer que a primeira parte, elas são mais ou menos simétricas, tem cerca de 14, 15 poemas cada uma. A primeira parte tem uma natureza mais subjetiva, trata mais do eu, né, do indivíduo, do sujeito, e aí ela vai totalmente ao encontro da estética romântica, que é tratar das questões de um eu, sobretudo na sua dimensão sofredora, né? Os temas da melancolia, do sofrimento, da dor de viver. Na segunda e na terceira partes entram temas de natureza um pouco mais objetiva, que serão justamente os poemas a respeito da pátria, do escravizado, inclusive de problemas que ela identifica com relação a sermos ainda uma monarquia e um país que mantém a escravidão. Os poemas, quase todos, têm dedicatórias e epígrafes. Ela dedica esses poemas a outros poetas, intelectuais, gente que ela admira, né? E epígrafes, que são aqueles pequenos textos ou trechos de outros poetas. E aí a gente tem uma coisa que deve chamar a nossa atenção. Nas dedicatórias você encontra mulheres, as mulheres para quem ela dedica os poemas, amigas. Nas epígrafes, que são trechos de outros poetas, a gente não encontra mulheres, ela só vai colocar epígrafes de autores homens. Por que não quis? Claro que não, porque não havia referências para ela. Quem ela poderia colocar de poetisa, né, como se dizia na época, ali como epígrafe? Então ela não tem, ela vai colocar Álvares de Azevedo, Castro Alves, Vitor Hugo e outros poetas, né, importantes aí da sua geração. O que mais é importante sobre o livro? Primeiro, saber que desses 44 poemas, nós temos um primeiro poema muito importante, porque é o poema que leva o nome do livro, é o poema que se chama Nebulosas, né? Primeiro que nebulosa é a nuvem de poeira e de gás que é berçário de estrelas, né? Aquela espécie de nuvem brilhante, nuvem de estrelas que se via, né? Hoje não se vê por causa da poluição, mas que se via no céu a olho nu. E esse primeiro poema, então, que leva o nome do livro, por que eu disse que ele é importante? Porque é onde ela expressa uma espécie de arte poética. Como é que ela entende o seu livro, como é que ela entende os seus versos, né? Por que desse título? E aí, quando você pensa em nebulosas e esse brilho que se vê à noite, já deve nos remeter a várias coisas. Primeiro, a ambientação noturna, né? Olhar o céu à noite. Segundo, a postura contemplativa, ficar olhando para o infinito, ficar divagando. Tem um verbo que os românticos gostam muito, que é o verbo cismar, e que ela usa bastante aqui, Álvares de Azevedo usa, Castro Alves usa, que corresponde a essa postura justamente de divagar, de fantasiar, né, de deixar a imaginação correr solta. E aí, olhar para essa grandiosidade, para esse infinito, para esse céu sem fim, sem limites, e se inspirar nesse céu. Essas imagens grandiosas trazem também aqui para o estilo da Narcisa Malha aquilo que é muito próprio da terceira fase do romantismo, que é o condoreirismo. Nesse primeiro poema, qual é mais ou menos a ideia? É a contemplação do céu, como se a alma subisse a esse céu, participasse desse âmbito celeste, transcendental, se inspirasse e, ao voltar, viesse com a inspiração para escrever os versos. É mais ou menos como é que ela entende a sua criação e a sua inspiração. Para vocês terem ideia, ela começa com essa imagem aqui, ó, no seio majestoso do infinito. Alvos cisnes no mar da imensidade,
Peraí, era céu, virou mar? Não, mar e cisne são metáforas para falar do céu. O céu é tão grande quanto o mar é grande, que é uma aproximação que também está no Castro Alves, céu e mar, né? E aí na última estrofe ela vai dizer: assim nasceram os meus tristes versos, que do mundo falaz fogem as pompas, não dormem eles sob os áureos tetos das terras potestades. Ela vai dizer: meus tristes versos nasceram dessa contemplação, daquilo que é natural, daquilo que é noturno, e não daquilo que é mundano, do luxo, dos salões burgueses. Não, meus versos nasceram dessa outra atmosfera. A gente pode dizer que ela envereda por vários temas. Eles têm, como eu disse, muito a ver, muito em comum com a própria estética romântica em geral, sobretudo a postura hipersensível, né, a hipersensibilidade do poeta romântico, a postura de isolamento, de solidão do poeta romântico. É possível ver isso nos próprios títulos dos poemas. Você pega uma sequência de poemas do livro Nebulosas e você fala: nossa, realmente é muito sofrimento, é muita melancolia. Olha os títulos: Desengano, Desalento, Agonia, aí vem a consolação, Amargura, Fragmento, Cisma, Resignação. Quer dizer, uma sequência de poemas que apontam, só pelos títulos, para uma espécie de denominador comum, né? Você pega o poema Amargura, por exemplo, as duas últimas estrofes dele vão dizer assim: meu Deus. É muito comum que os poemas tenham esse interlocutor, né, que se dirijam a alguém, mas sobretudo aos céus ou a Deus. Meu Deus, por que embalar-me o que é do pensamento, se o amor é passageiro e se as glórias são de pó? Poetizar. Olha, aqui ela se coloca explicitamente como poetisa. Poetisa, tomo a lira as lufas aos ventos da descrença, e a ti, Deus, me volvo só. Bondoso, sempre tendo em mente que o seu interlocutor é Deus. Abre-me os braços, reúne-me a teus anjos, a eternal ventura almejo palpitante, contemplarei o nada, no seio das estrelas, das dores triunfante. Ela clama a Deus, se coloca como poetisa para falar desse sofrer, que é um verdadeiro sofrer existencial. Então, trata-se de um poema fundamental. E é um poema que a gente precisa estar atento ao vocabulário. Como no livro, de modo geral, ela usa um vocabulário bastante sofisticado, bastante erudito. Isso a coloca num limiar entre romantismo e o próprio parnasianismo, que vai ter um apreço por esse vocabulário vernáculo, erudito. Também romântico é o apreço pela liberdade. A gente sabe que o romântico é aquele que defende, que luta, que valoriza a liberdade, seja a liberdade do indivíduo, a liberdade de sentir, a liberdade de se expressar, seja a liberdade da pátria e na liberdade do povo. A ideia de povo é muito forte na poesia da Narcisa Amália e ela é bastante pioneira, revolucionária nisso, ao trazer a ideia de que existe uma força desconhecida que é a força do povo. E tem a ver, claro, com os ideais republicanos e abolicionistas que ela defendia. Tem um poema que se chama Invocação, que é sobre querer cantar a pátria, mas coloca-se um impedimento no meio do poema, e esse impedimento vai ter diretamente a ver com uma questão de gênero, o fato de ser mulher, como se isso fosse proibido, se fosse um interdito para as mulheres, e é um dos momentos em que a questão do gênero está explícita. Ela vai dizer assim, que é tudo muito inspirador na pátria, e que ela sente essa vontade, essa aspiração a cantar a pátria, mas ao mesmo tempo vai sentir um espinho, um vazio, um impedimento, e vai dizer que no fim ela se sente fragilizada, intimidada, porque, ó pátria, ó o interlocutor aqui é a pátria, né? As rajadas, esse vento, essa força tétrica, terrível, isso diz para ela, eles me arremessam a frase, mulher. Então é o impedimento por essa questão. E claro que é um poema em que ela acaba, sim, cantando a pátria, até porque ela vai terminar dizendo assim, seja embora, sim, sou mulher, que seja, né?
e ainda assim ela está aqui, então, exercendo a sua expressão e procurando exercer a sua liberdade. Um poema explicitamente contrário à escravidão e à escravização chama-se O Africano e o Poeta. Então é um poema em que ela coloca a própria voz do escravizado, ele ali conta a sua história de violências, de desumanização. A gente pode dizer que é um poema polifônico, porque existe a voz do escravo e existe uma terceira pessoa que vai tratar do poeta, da figura do poeta, como aquele que denuncia tudo isso, né? Como aquele que sente com o escravizado, sente pelo escravizado, sente, portanto, profunda empatia com a causa da liberdade e com a causa do escravizado. Um poema também imprescindível para entendermos o livro e o posicionamento da Narcisa Amália. Quanto ao estilo, o que predomina aqui são os versos regulares, sobretudo o decassílabo. A gente percebe um extremo cuidado com a métrica, com o rigor, né, com a expressividade, os recursos que ela usa, metáforas, antíteses, imagens, tipicamente inclusive condoreiras, como eu disse, um vocabulário requintado. Uma outra dica talvez possa ser revisar os estudos sobre o romantismo, características do romantismo e outros, principalmente poetas, né, os autores de poesia da primeira, da segunda e da terceira gerações da poesia romântica, porque, de certa forma, o livro dela conversa, dialoga com todos eles.